Durante 40 anos, Ricardo Guilherme estuda, compreende e se coloca no lugar dos outros ao interpretar os mais diversos papéis no teatro. Fora dos palcos, ele construiu uma ponte entre o passado e o futuro, preservando a história em acervos, dando aulas e escrevendo livros. Reconhecido como um dos nossos melhores artistas, ele se divide entre uma arte radical e um diálogo democrático. Ricardo Guilherme, com certeza, vale por muitos. A minha infância não é uma infância típica. Eu não jogava bola, eu não sei soltar raia, pipa. Entendeu? Minha adolescência também é completamente diferente da adolescência dos outros. Minha geração ouvia uma música e eu ouvia as músicas dos discos do meu pai, mais antigas. Sempre muito mais ligado aos mais velhos do que aqueles da minha geração. As brincadeiras típicas não tive. Desde criança eu fazia teatro. A gente se determina, acha que quer ser e vai, desde criança. Juntava-se com meu irmão Almiro Filho, com os meninos da vizinhança, para fazer teatro na garagem, na casa do meu pai. Eu era gêmeo. Esse é um fato curiosíssimo na minha biografia, digamos, né, pessoal. Eu ser alguém que tem um outro que é como se fosse o seu duplo. E a minha infância foi marcada, a primeira infância é marcada por essa magia de ser não apenas um, mas um dentro de um todo de dualidade, né, de duo. O meu irmão Roberto, Ricardo, Cacá e Bebé. E em função também desse fato, a morte, quer dizer, assim, o sentido de perda, de quebra de elo, de completude, de interligação de um ao outro, se deu de forma muito precoce na minha infância, porque esse meu irmão gêmeo morreu com 4 anos, mais ou menos. Então, geralmente, as crianças têm noção da morte, né? Um pouco depois, né? Depois dos 7 anos, 9, acho eu. E eu acho que eu fui tocado por isso muito cedo. Então, eu acho que esse fato de ter sido gêmeo é marcante na minha maneira de ver o mundo. E talvez seja por isso que eu seja tão ligado ao outro. Isso marcou profundamente a minha vida e se reflete, inclusive, no meu teatro, na minha maneira de pensar, na minha literatura. Na minha pré-adolescência, quer dizer, a minha geração ainda curtia, ainda se encantava pelo radioteatro. A última geração de elencos locais, produtores de radioteatro. E, coincidindo ao fim do radioteatro, o aparecimento da televisão. Então, eu sou fruto, a minha paixão por representar, né? Acho que advém daí, de ouvir e de ver, de ouvir rádio, ouvir novela de rádio e ver a televisão, o encanto da primeira geração que viu uma televisão. Eu nasci em 1955 e a televisão foi inaugurada aqui em 26 de novembro de 1960. Então, meu pai comprou uma televisão preto e branca e eu morava muito perto da televisão, muito pertinho da TV Ceará, Canal 2. Então, eu poderia ir a pé, por exemplo, não é? Para ir ver, não as gravações, que não tinha gravação, era ao vivo, né? Para piruar
Então, para piruar os ensaios, as emissões, ver os artistas, os camarins, a prova de roupa de figurino. Então, a minha infância é desse alumbramento. Depois, eu sou de um filho de uma pessoa que tinha uma biblioteca linda. Meu pai, Almiro Vieira dos Santos, tinha uma biblioteca linda, né, de literatura brasileira, de literatura russa. E minha mãe também, uma mulher chamada Wanda Guilherme Vieira dos Santos, mulher esta que tinha uma vida social fora da casa. Ela não é aquela dona de casa típica, ela trabalhava fora. Então, eu estou dizendo que o meu ambiente de família para despertar para a literatura, para o teatro, para as artes, era favorável nesse sentido, porque meu pai tinha uma base, né, de livros que eu invadia a biblioteca dele para ler, e minha mãe também nunca foi aquela mulher muito calma, ela sempre foi uma mulher de trabalhar fora, e acho que isso também me deu uma visão de mundo, né, que perpassa a minha maneira de encarar o casamento e os homens, as mulheres, enfim, a vida familiar. Mas foi assim, embora os dois não tivessem, meus pais, Almiro Vieira e Wanda Guilherme, não foram muito favoráveis a que eu fosse de teatro e de rádio, de televisão, mas contra eles e driblando a vontade deles, eu passei daquele que observa para aquele que vai fazer rádio, novela, onde eu estreiei, e depois televisão. A inauguração da televisão em cores no Ceará, eu estava lá como ator. Outro fato determinante, né, é que eu era de uma família de um homem que tinha pelo menos um artista, né? Família de uma família Guilherme que tinha pelo menos um grande artista. E que artista, né? O cantor, o diretor da Ceará Rádio Clube, o primeiro telenovelista do Ceará, esse publicitário, esse jornalista, esse cronista, esta extraordinária figura humana que é Guilherme Neto, que tinha inaugurado a televisão Ceará, Canal 2, que tinha sido diretor da Ceará Rádio Clube, tinha fundado a Rádio Verdes Mares, quando a Rádio Verdes Mares ainda pertencia ao Diário Associado. Enfim, é uma figura linda, mas Guilherme Neto também não queria que eu fosse de rádio e de televisão. Exatamente porque conhecia o ambiente e dizia, não dá certo esse menino, porque eu vivia na televisão, eu vivia piruando, eu passava o dia, gazeava a aula, entendeu? Às vezes, ia para lá e ficava de noite, chegava muito tarde em casa, menino de 10, 11, 12 anos, então era até perigoso. E ele muito preocupado comigo, falou com meu pai, quantas vezes meu pai às vezes me deu umas sovas para eu deixar isso, porque ele dizia, Almiro, esse menino vai se encantar com isso, esse menino era eu. E ele não vai estudar. O Guilherme, essa figura extraordinária, linda, linda, linda. Aqui o Ceará deve tanto. Mas, enfim, ele fez campanha e me proibiu. Me proibiu de entrar na televisão Ceará Canal 2 e nos estúdios da Ceará Rádio Clube. Eu entrava driblando, de teimoso, de transgressor que eu era. E muitas vezes paguei em pancada, como é que chama? Em pisa, como se diz no Ceará. Porque transgredi esta lei, não entrar na televisão. Eu fiquei mal com o Guilherme Neto, fiquei uns 6 anos mal com ele, pedi a bênção a todos os tios, menos a ele. E quando foi depois, eu fiz as pazes com ele, porque ele teve a grandeza de, quando eu fiz 18 anos, me chamar e dizer, bom, eu tentei que você desistisse disso, que isso não é profissão para ser, é uma profissão incerta, insegura, etc. Mas como eu já sei que você agora tem vocação mesmo, já provou que tem e teimou em ser isto, eu acho que você deve ir sim e tem a minha aprovação. Vai surgir agora uma nova televisão daqui a um ano no Ceará e se você quiser você vai para lá. E era a televisão educativa do estado do Ceará, a TVC. Isso era 1973 e a televisão seria inaugurada em 1974. E eu estou lá na televisão educativa, que agora, algum tempo atrás, se transformou em TVC, né? Que é esta televisão, a TV Ceará. Eu estou lá desde antes da inauguração. A primeira voz que disse, pela primeira vez, boa noite, senhores telespectadores, estamos em fase inaugural da televisão educativa do estado do Ceará, Canal 5. Escrevam para a nossa emissora, dizendo como estão recebendo a imagem e o som da nova televisão do Ceará. Esta voz era a minha.
Cada personagem que um ator faz é sempre, sim, uma pesquisa sobre o mundo, sobre mentalidades, sobre temporalidades diversas da dele, ator, intérprete, mas é também uma projeção, né? É um filtro, é uma requalificação desse outro. Eu fiz alguns outros, né? Peças de teatro? Bom, desde o começo eu comecei fazendo o Marte do Gólgota nos anos 70, 1970, fazendo São Cirineu, fazendo o Tiago, que é aquele cara que leva a cruz, ajuda Jesus a levar a cruz. Eu fiz, depois, muitos anos depois, fiz a Peraldiana, do casamento da Peraldiana, com Haroldo Serra. Que outro que eu fiz? O Moacir, da Divina Comédia de Dante Moacir, a Rainha do Maracatu, do Rama-Dança, a Bruxa, de uma peça infantil. Enfim, eu fui delegado, fui policial, fui mulher, fui homem, fui heterossexual, fui homossexual. Enfim, o teatro me permite, fui do século XIX, fui do século XX, entende? Fui de uma classe social mais básica e de uma classe social sofisticadíssima. O teatro permite isso, né? Apareceu la Margarita. Paris la Margarita. Essa peça foi feita em tantos países. Essa peça, a gente nem sabia o que ela ia dar e de repente virou uma peça que ficou em cartaz durante 10 anos, mais de 10 anos, né? Até hoje ainda faço de vez em quando a peça. O Teatro de Alencar agora me convidou para fazer todo final de mês, fazer Aparecer a Margarida. E foi com essa peça que eu excursionei pelo mundo todo. E essa peça me permitiu tanta coisa, porque peça sobre a educação, sobre a opressão, sobre a exorbitância do poder, né? Essa peça, mesmo feita em português, ela tinha um impacto extraordinário, porque eu fazia pelo exterior, por aí, Alemanha, França, Cuba, né? Itália, Portugal, Espanha, Tunísia, Angola, Nicarágua, México. Eu fazia por aí em português. Eu tinha um orgulho de fazer em português, com alguns escritos na língua do país, aqui e ali. Mas eu tinha muito orgulho de fazer em português, porque eu me dizia um ator brasileiro. E um ator brasileiro faz parte do ator a sua língua, né? A sua língua é a sua pátria, né? Como diz o poeta, minha pátria é minha língua é minha pátria, não é? Então a Margarida foi isso, a Margarida foi viajar pelo mundo com orgulho de ser um ator, mais do que um ator brasileiro, um ator do Nordeste. Por quê? Porque a imagem que se tem no exterior do Brasil, ou melhor, do Nordeste, se a do Brasil já não era naquela época, né, boa, imagina o Nordeste. Então o Nordeste era muito ligado à fome, entendeu? Um desconhecimento total, à pobreza, à miséria mais do que isso, como se a miséria não fosse capaz de produzir uma cultura. E saber que a França, que a Sorbonne, que os grandes centros chamados da elite intelectual estavam recebendo um professor de uma universidade de uma região como essa, tão estigmatizada como o Nordeste, e esse professor poder falar sobre a cultura do seu país, sobre a cultura do mundo, compreendendo que o Brasil, o Nordeste, Fortaleza, o Ceará, é apenas um ponto de vista para se olhar o mundo. Ele não é uma ilha descolada do mundo, né? No começo dos anos 80, eu comecei a viajar pelo mundo, né? Me encantei por essa ideia de fazer com que o Ceará repercutisse não só no Rio de Janeiro, mas em São Paulo, nos grandes centros, naquela época, não é, industriais, da indústria cultural, mas que além mares, né? E aí visitei países tão diferentes, entende? Em termos de desenvolvimento social, né? Eu tive, por exemplo, na França, na Alemanha, mas eu tive também em plena guerra civil na Nicarágua, na guerra civil de Angola. Era uma variação muito grande assim, de
de olhares em relação ao mundo, mas esse olhar também me fez, esses pontos de vista me fizeram olhar também o Brasil de pontos de vista diferentes. E quando eu voltei, quando eu disse, não quero mais sair, eu comecei a pensar muito no teatro brasileiro e achei que deveria, mais do que fazer teatro, pensar um teatro específico para o Brasil, que desse essa dimensão transcultural ao Brasil, sendo específico e dialético. E aí surge o teatro radical. O teatro radical me deu esse receio, era algo que radicalizava, que, enfim, que rompia com um padrão, né? Tanto por isso que eu tentei primeiro experimentar em mim mesmo. Daí surgiu um pouco a ideia dos monólogos, entende? Dos solos, melhor dizendo. Porque eu comecei a ser cobaia da minha própria ideia. Até porque eu acho que o artigo que eu escrevi em 88 era apenas uma noção, né? Um rumo apontado. Mas uma teoria só pode ser feita, e muito mais uma metodologia, quando ela é fruto de uma experiência. Depois comecei a experimentar isso com outros atores, dando oficinas no começo dos anos 90, levando esse teatro radical para o curso de arte dramática da Universidade Federal do Ceará, onde eu era professor, e aí teve um encontro fundamental para o teatro, né, onde eu pude fazer série de experiências com outros atores, porque o encontro foi dado com meus alunos, alguns deles, que se transformaram em radicais ortodoxos. Estou falando aqui do meu querido Gil Brandão, né, que hoje é coordenador do curso de arte cênica da Universidade Federal do Ceará, Carlo Cardoso, né, Eugênia Siebra, pessoas do núcleo inicial daquilo que se chamou em 98 a Associação de Teatro Radicais Livres. Tive a grande felicidade, a alegria de ter participado de momentos da gênesis, de momentos de construção da poética do radical, quando fui estudante aqui no Teatro Universitário do curso de arte dramática, onde eu encontrei esse ser humano maravilhoso, esse artista que é Ricardo Guilherme. O teatro radical não é uma estética, ele é uma poética, é um modo de fazer, é um modo de entender. Ele é uma ética, porque ele é dialético, né? Ele é uma dialética, ele é uma ética de entender o mundo, ele é uma poética, porque ele tem uma metodologia, mas ele pode permitir várias estéticas. Ricardo Guilherme é um mestre da cena, é uma alegria sempre renovada apreciar o Ricardo Guilherme em cena e é uma alegria também sempre renovada ter o Ricardo Guilherme fora da cena. Fora da cena é o mestre que orienta, que acompanha as novas gerações, que estimula a formação de plateia, que faz prosperar o desejo de fazer teatro, a vontade de fazer teatro, a necessidade de fazer teatro. Pois é, 40 anos de teatro. E uma coincidência, 40 anos de teatro meus, não é? De 1970 a 2010, no mesmo ano do centenário do Teatro Zé de Alencar. Então, eu posso dizer que desses 100 anos do Teatro Zé de Alencar, eu tenho pelo menos 40, né? Aqui. E nós estamos aqui, nesse lugar que a Isabel Gurgel agendou e programou visualmente, que é um camarim chamado Bravíssimo, Camarim Ricardo Guilherme. Então eu tenho um orgulho disso. Primeiro porque eu estive pensando, nesses 100 anos, é quase a metade, né? Eu tenho aqui no Teatro Zé de Alencar. Eu representei aqui pela primeira vez, eu tinha 14 anos de idade, né? E estou aqui há 40 anos, essa casa me pertence, há 40 anos ela me pertence, ela me perpassa. Outra coisa, eu sou historiador desse espaço, né? Eu escrevi em 1980 e publiquei um livro pela Secretaria de Cultura do Estado do Ceará, àquela época, um livro chamado História do Teatro.
eu comecei a juntar papéis da TV, do rádio, tudo que eu fazia eu não jogava fora. E tanto que, digo, de papel, de provas, não é? E que não foi ninguém que me disse isso, talvez herdasse isso do meu avô, que era um pesquisador também, um pesquisador que eu digo colecionador, melhor dizendo. Ele gostava de colecionar coisas, e eu, selo, por exemplo, talvez venha daí. E eu também, o pesquisador, eu colecionei, tanto que eu tenho hoje scripts da TV Ceará Canal 2, scripts dos jornais, dos telejornais, scripts das rádio notícias, entende? Coisas assim que eu nem estava tendo consciência que estava salvando esse patrimônio. A minha vida foi feita muito imbricada, uma atividade na outra, uma multiplicidade muito grande. Eu era ator de rádio, fui assistente de produção dos programas do Gonzaga Vasconcelos nos anos 69, 70, esse programa Gente que a gente gosta, e Porque Hoje é Sábado, que lançou todo esse pessoal do Ceará, Fagner, Belchior, Fred Teixeira, Jorge Melo, Tete, essa gente toda. Eu escrevi poesia, porque logo no começo também da minha pré-adolescência eu já estava envolvido com o Clube dos Poetas Cearenses, e a minha primeira publicação foi exatamente aí, nas antologias dos novos poetas do Ceará. Mas depois já estreia como jornalista, por exemplo. Eu tinha uma coluna de jornal no Jornal Unitário, que depois também foi feita no jornal Correio do Ceará. Eu tinha uma coluna chamada Entre Atos, em 75, eu tinha 20 anos. Então já estreiei aí como jornalista, né, sobre teatro. Depois comecei a me interessar pela história do teatro. A partir de 72 eu tinha 15, 16, 17 anos, não é? E comecei a me interessar pela história do teatro do Ceará. E começo a ideia, que se concretizou quando eu tinha 20 anos, em 1975, de criação de um museu cearense de teatro. Vejam vocês, que loucura, aos 20 anos, tentar criar, eu que não sabia nada de museografia nem de museologia, a criar um museu de teatro. E foi feito, e existe até hoje, não com esse nome, mas um centro de pesquisa. É por isso, é por essa determinação de querer, de me colocar assim como uma espécie de, claro, essa consciência só tenho hoje, de me colocar como uma espécie de ponte entre o passado e o futuro, que eu tenho, por exemplo, é por causa disso que eu tenho hoje um acervo gigantesco sobre a história, não apenas a minha história, mas a história do teatro do Ceará do século XIX e do século XX. Eu sou praticamente autodidata. Eu deixei a escola na 7ª série, né? E depois fui fazer aqueles cursos, supletivo, né? E aí entrei na universidade, fazendo letras, depois comunicação. Depois entrei na universidade, estou na universidade desde 79, Universidade Federal do Ceará. E vejam, quando eu entrei para a universidade para ser professor do curso de arte dramática, eu tinha 24 anos. Às vezes o problema precisa ser transformado na solução. Mesmo na escassez, você tem que ser criativo. Acho que isso é muito do Ceará, né? É muito do Nordeste, né? Não tem nada, pois mesmo assim a gente faz. Aliás, exatamente o que não tem é que a gente vai fazer. Então o programa de diálogo é isso, é como é que eu poderia, num programa de uma conversa, né, de um duo ali, de uma parceria com um outro convidado, como é que eu poderia ter uma multiplicidade de imagens e que não fosse uma entrevista temática sobre fé de ver, sobre fatos, né, assim, comezinhos, mas que fosse filosofia, que fosse pensamento. Então se pensou isso, um cenário clean, né, um cenário quase fundo neutro, quase não, fundo neutro mesmo. Eu comecei o programa. Contraponto, né, de contraplano, o convidado e o apresentador, e um devir na conversa a partir de objetos. Já disseram até que o programa era fetichista, né? A partir dos objetos, como se os objetos substituíssem o todo. Mas, enfim, é isso. Eu não programo o que vou dizer, o convidado também não se programa, não sabe como é que eu vou provocar. Ele me pauta, o convidado me pauta, eu pauto o convidado, entende?
é um diálogo. Olha o que o doutor Tarcísio me trouxe. Minha gente, é lindo esse programa, que é surpresa mesmo. Olha, eu me casei tão jovem, né? Eu me casei com 23 anos. O primeiro filho eu tinha ia fazer 24 anos, né? Me casei 2 vezes. A primeira vez com 23 anos e vivi aí um casamento de uns 10, 13 anos, né? Com uma pessoa também de teatro e de televisão, né? Que foi aqui da TVC, que é a Valéria Albuquerque, com quem tive 3 filhos. O primeiro é o Roberto de Albuquerque Guilherme Vieira, que hoje é médico, né? 79, meu primeiro filho, que é o nome do meu irmão, gêmeo. A segunda é a Clarissa de Albuquerque Guilherme Vieira, que hoje faz enfermagem e é formada em administração. E a outra é a Carmen de Albuquerque Guilherme Vieira, que faz direito. Todos os 3 fizeram teatro no começo, inclusive fizeram aqui na TVC. Aqui na TVC fizeram peças, pequenos programas gravados com criança, mas nenhum quis ir para o teatro, para a televisão, para o rádio, para a comunicação. E aí me casei de novo também com uma pessoa de teatro, uma ex-aluna minha do curso de teatro, que é a Suziele da Lins de Almeida, e com ela tive uma filha temporã, Marina Lins de Almeida Guilherme Vieira, que é a minha filha de 5 anos, uma criança. E tem também meu neto, eu tenho um neto, filho da Clarissa. Então eu tenho um neto que é mais velho do que a tia. Porque depois que ele nasceu eu ainda tive uma outra filha, que é a Marina. Marina, que aliás homenageia uma pessoa também muito ligada a mim, que é uma espécie de segunda mãe minha, Marina. Eu sou de formação católica, né? A minha mãe. Eu sou filho de uma católica com um comunista. Então é bom, né? Essa variação, essa variedade, essa polaridade, né? Mas aprendi tanto com isso, porque meu pai, por afeto, por amor, por respeito às circunstâncias, ele ia à missa, entende? Mesmo não sendo um crente, né? Um comunista e tal, com ópio do povo, a religião é ópio do povo e tal. Mas ele ia, ele observava, ele fazia crítica, concordava, tinha amigos padres, discutia política, discutia questões religiosas, era um homem culto, né? Então, a minha formação é católica. Agora, eu não sou aquele católico ortodoxo, entende? Eu sou a minha cabeça aberta, é aberta. Eu acho que são possíveis. A cultura, a religião é uma cultura. Eu vejo, sim, o homem inventando Deus e Deus inventando o homem. Portanto, o Criador inventando a criatura, mas a criatura inventando o Criador, né? E por isso que é cultura, né? Porque somos nós que fazemos Deus a nossa imagem e semelhança, né? Enfim, eu sou do bem, da solidariedade humana, entende? Mas não me rejo os meus julgamentos em função das religiões que as pessoas têm, professem, se elas têm ou não têm. É o comportamento, é a ética, é o caráter das pessoas que são determinantes, né? Mas enfim, me considero um ser espiritualizado. Às vezes tenho rachaduras, fico pensando, o que será depois, não é, dessa vida aqui? Seremos só energia? Seremos só energia? Ou existe uma vida consciente fora daqui? Ou então somos só isso mesmo, né? Acabou a matéria e o espírito fica naquilo que a gente foi, nas palavras que dissemos. Me sinto ligado a uma força maior que acho que se repercute que repercute em todos nós, em cada um dos seres humanos.
Minha religião é a sagração da vida.